Oi, gente, bem-vindo a outro vídeo. Hoje falaremos sobre o capítulo 4 de Apocalipse. Mas, antes de começar, eu tô pensando em separar o canal em seus idiomas. Então, fazer um canal só para português, outro só para espanhol, outro só para inglês e botar um nome diferente. E eu ia passar também todos esses vídeos que está nesse canal para aqueles. Então, me deixa saber o que vocês pensam, preferem um canal com todos os 3 idiomas. Me deixa saber o que vocês pensam, tá bom? Nos comentários abaixo. Mas agora vamos estar falando sobre o capítulo 4 de Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, depois do que acontecer, tudo que estiver nas cartas, todo aquele período da igreja, que são anos e anos, não são somente cartas, mas representam épocas da igreja. Depois de tudo isso acontecer, então agora vai mostrar o que vai acontecer depois. E a voz como trombeta, isso já vimos representante da voz de Deus, de Jesus. Uma voz forte, uma voz de autoridade, uma voz de guerra, né? Uma voz de trombeta. Versículo 2 diz assim: E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então ele está no espírito, ou ele estava na presença de Deus no espírito, ou foi arrebatado e foi levado para o céu, ok? Então até agora ele está no espírito, na presença de Deus, mas neste momento ele manda subir para o céu. Então agora ele está indo para o céu para ver. Mas até então ele só está na presença de Deus, na ilha de Patmos. Versículo 3 diz assim: E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe, e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Então, jaspe na época bíblica, naqueles tempos, o jaspe não é como o que a gente tem hoje em dia. O jaspe daquela época era como cristal, era transparente. Então, significa a puridade e a espiritualidade de Deus. Sardônica aqui, os sardos, né, a pedra, é uma pedra vermelha que representava Deus como homem, né, representando o sangue de Jesus. E esse arco que é de esmeralda, então não é um arco-íris colorido, mas é um arco ao redor do trono, parecendo esmeralda. Esmeralda é uma pedra verde linda. E a esmeralda era uma pedra altamente valiosa naquele tempo, ainda é, e era a última pedra na couraça do sacerdote, era a quarta fundação a Jerusalém celestial, significava a sua bondade na terra. O arco representava Deus guardando a sua promessa, né, para o mundo, ou para a terra. Quando nós vemos na história de Noé, que ele põe um arco-íris, ele está prometendo algo, ele está dizendo que ele vai cumprir essa promessa. E cada vez que ele vê esse arco-íris, ele cumpre essa promessa. Então, quando nós vemos esse arco ao redor do trono de Deus, nós estamos vendo que ele está cumprindo as suas promessas, ele está guardando as suas promessas para a terra, ok? E o trono, nós temos descrições do trono por causa de Ezequiel e de Apocalipse. Ezequiel 1:26 e 10:1 diz que o trono era de safira. E em Apocalipse 20:11 diz que o trono era branco. Então, claro que tem mais de um trono, mas essas são as descrições do trono. Versículo 4 diz assim: E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, quem são esses 24 anciões? Tudo que eu vou falar agora, as representações, as teorias dos 24 anciões, lembre-se que somente são teorias.
essas coisas do capítulo 4 em adiante não aconteceram ainda. Então, nós não temos como saber quem realmente eles eram, especificamente quem eles eram. Nós sabemos, sim, que não são anjos. Tem algumas teorias que dizem que são anjos do céu, mas não são anjos. Por quê? Não são anjos, porque diz que eles têm coroas de ouro. E as coroas eram somente dadas, como nós vemos em 2 Timóteo 4:8, e também nós vemos em Apocalipse 2:10, que as coroas eram somente dadas às pessoas que conquistavam algo. Anjos não têm coroa. Então, nós sabemos que não eram anjos. Sabemos, então, que são pessoas, que são humanos nesse trono. Mas devo mencionar que essa é a primeira vez que nós vemos esses 24 anciões. Quando temos visões anteriores do céu, que vimos com Daniel, que vimos com Ezequiel e todos eles não mencionam esses 24 anciões. Então, pensamos que são pessoas que conquistaram algo. Mas aqui eu vou dar uma lista para vocês das teorias que nós temos de quem são essas pessoas, esses 24 anciões. Então, tem gente que pensa que representa os 2 testamentos, Novo e Velho. Tem pessoas que pensam que são as 12 tribos multiplicadas para significar a união entre os gentios e os judeus. Outros dizem que são representantes da igreja de Deus e o seu povo. Outros dizem que são os patriarcas e os apóstolos. Outros dizem que são representantes da igreja unidas. Outros falam que são os que são mencionados em Hebreus capítulo 11. Outros dizem que são as igrejas do Velho e Novo Testamento, e outros ainda falam que são os profetas maiores e menores. Mas, como digo, nós não sabemos certo quem são esses 24 anciões, ok? O que sabemos é o que eles fizeram, seu propósito lá. Esses 24 anciões tinham coroas, eram vestidos de branco, eles têm o seu próprio trono. Diz a Bíblia em Apocalipse 4:10 que eles adoravam a Deus. E cada um deles, em Apocalipse 5:8, nós vemos que tinha a sua harpa. E em Apocalipse 5:8 diz que eles tinham pratos assim de ouro cheio de incenso, que eram as orações, que são as orações dos santos. Então, é isso que nós sabemos sobre esses 24 anciões. E diz que do trono saía relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós já vemos isso antes, mas isso está em Isaías capítulo 11, que é sabedoria, entendimento, conselheiro, força, conhecimento, temor de Deus e o Espírito Santo. São os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono, versículo 6, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então, quem são esses 4 animais? Não sabemos exatamente quem são. Se alguém te fala, eu sei exatamente quem são, tá mentindo, porque isso acontece depois da igreja ir para o céu e não aconteceu ainda, tá bom? Mas nós pensamos que esses 4 animais significam: o leão significa realeza e autoridade. Pode representar o livro de Marcos, porque cada um desses animais, a teoria é que representam um dos 4 evangelhos. Então, pode ser que ele represente Marcos,
Pode ser que represente Jerusalém. Pode ser que represente um dos 4 elementos. Pode ser que represente um dos 4 ordens: diácono, pastor, doutor, contemplativo. Pode ser que represente um dos 4 poderes da alma humana. Então, a ira, a razão, o desejo e a consciência. O bezerro significa humildade, o serviço. Pode ser que represente o livro de Lucas, pode ser que represente Antioquia, pode ser que represente uma das 4 ordens, um dos 4 poderes da alma humana e um dos 4 elementos. Os 4 elementos sendo água, fogo, terra e ar. A águia significa deidade. Pode ser que represente o livro de João, a Constantinopla, um dos 4 elementos, um das 4 ordens, um dos 4 poderes da alma humana. E o homem, aqui nessa passagem, representa Jesus, representa a humanidade. Pode ser que represente o livro de Mateus, pode ser que represente Alexandria, um dos 4 elementos, um de 4 ordens, um de 4 poderes da alma humana. Isso é a teoria do que nós pensamos que representam esses 4 animais, bom? E para terminar, vamos continuar lendo o capítulo 4, que diz assim, no versículo 9. Diz assim: E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, quando eles estão se prostrando na presença de Deus, estão botando a sua coroa na presença de Deus, eles estão reconhecendo quem realmente tem o poder. Às vezes nós andamos pela vida e começamos a pensar que vem da nossa própria força, dos nossos próprios esforços, do nosso próprio trabalho, e botamos a Deus um lado porque dizemos, se eu não faço, então não vai acontecer. E até um certo limite isso é certo, mas nós temos que nos lembrar que a palavra final, que o poder todo, que quem faz e desfaz é Deus. E quando nós começamos a adorar a Deus, assim que eles estão adorando 24 horas, quando nós começamos a adorar a Deus, não somente nós estamos movendo o coração de Deus, mas nós estamos nos falando. Vem de volta para nós, porque começa a falar o nosso cérebro, a nossa alma, e começa a nos dizer a nós mesmos, é Ele que tem a glória, é Ele que tem poder, é Ele que tem a honra. Nos lembra o nosso estado humano e nos lembra nós mesmos quem realmente tem todo o domínio. Então é isso que eles estão fazendo. E aqui no capítulo 4, então, vamos começar a ver o que acontece depois que a igreja é arrebatada. Nós vamos começar a ver o que está acontecendo agora, as preparações no céu. Nós começamos a ver no capítulo 4 a grandeza, o domínio, a autoridade, o poder de Deus. E é esse Deus que nós servimos. Não podemos nos esquecer disso. Que é esse Deus que nós servimos, um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Não vem da nossa própria força, não requer dinheiro, não requer nada. Deus já tem todo o poder e já pode obrar na tua vida hoje. Então é assim, gente. Esse é o capítulo 4. Se tem algo que adicionar que eu não mencionei, ou alguma pergunta, dúvidas, me deixa saber no comentário abaixo, por favor. Também me deixa saber, não se esqueça, no comentário se vocês gostariam da ideia de eu separar o canal e só fazer um canal só português, né, com tudo que tem aqui, e continuar fazendo assim, ou se continuo fazendo tudo junto. Me deixe saber, tá bom? Muito obrigada por assistir, que Deus abençoe vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!